tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais um mês, a última sexta-feira do mês, e nós temos essa série de vídeos chamado Nossa História. Cada mês nós convidamos uma pessoa que faz parte da nossa igreja para contar um pouco, compartilhar um pouco sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem falado a cada coração. E hoje nós temos a alegria de receber o Pedro Rosalém aqui, membro da nossa igreja há um bom tempo. Pedro, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida, é um prazer estar aqui com você. Graça e paz a todos, é um prazer estar aqui juntamente com a pastora, convite, e eu sou membro da igreja há um pouco mais de 15 anos, eu e minha família, e servimos ao Senhor nessa casa, nesta igreja, e tem sido um prazer muito grande. Eu sou farmacêutico de formação e sou professor universitário. Pedro, seja bem-vindo, uma alegria para a gente ter você aqui nessa série. E nós estamos compartilhando a respeito da igreja. Nesse último ano a gente viveu muita novidade em todas as áreas, especialmente na igreja, que a igreja deixou de se reunir presencialmente, mas ela continuou existindo, continuou caminhando. E eu vou começar perguntando ou convidando você a falar um pouco da importância de, mesmo à distância, mesmo com esse distanciamento que nós vivemos, a importância de termos pessoas para caminhar junto, pessoas que oram por nós, pessoas que nós podemos abrir o nosso coração, pedir oração quando nós precisamos. Queria que você falasse um pouco a respeito disso, na sua vida, na sua caminhada, nas experiências que você teve, não só nessa época, mas durante a vida toda, especialmente nesse último ano, nesse último tempo. Esses últimos dias, esses últimos tempos, né? Há um ano e meio atrás eram dias, né? Agora nós já passamos de um ano, então já podemos dizer que é uma temporada da nossa vida. Aumenta um As pouquinho. coisas mudaram. E apesar de que muitas pessoas estejam sofrendo, pelo isolamento, e eu acredito que muitas pessoas estão sofrendo, porque não é fácil. Na minha família mesmo, eu tenho o contato com pessoas que têm essa dificuldade. Outras famílias estão sofrendo mais ainda com relação às perdas, e as dificuldades para viver. Então, o tempo em si, ele não é um tempo bom. As pessoas estão mais vulneráveis às dificuldades, as adversidades são grandes a todo momento. Mesmo aqueles que têm um pouco mais de conforto, de facilidade, e eu dou graças a Deus porque Deus permitiu que a minha casa tenha um pouco mais de conforto e facilidade. Mesmo assim, nós também estamos passando por dificuldades. Essas dificuldades não têm hora para aparecer, né? No mês de março mesmo, a minha esposa teve Covid e tudo estava bem dentro dos conformes que nós estávamos vivendo, e de repente, numa sexta-feira à noite, parece aquelas épocas de que a gente tinha criança, né? Sempre, quando ficavam doentes sexta noite, sábado, domingo ou feriado. Sempre nesses horários. Sempre nesses horários, né? E de repente aconteceu dela ficar com muita febre e todos os sintomas do Covid apareceram. E aí eu coloquei diante de Deus essa situação, porque estava somente eu e ela em casa, né? E a maior preocupação um tem que resistir para cuidar do outro, né? Mas Deus foi muito bom. Foi um período muito difícil, mas foi muito bom porque Deus me deu condições de cuidar dela, e ela se restabeleceu em 15 dias sem a necessidade de ir ao hospital, obviamente com atendimento médico, mas a gravidade pode ser resolvida dentro de casa. Então, todos nós estamos com esses problemas que surgem de uma hora para outra, né? Então, não é fácil resistir a isso e ter estrutura para isso, né? Depende muito da resiliência das pessoas e da forma como elas estão vivendo esses tempos, né?
Mas o que eu quero dizer é que vale a pena, né, confiar em Deus, vale a pena entregar a nossa vida a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, de uma forma ou de outra, né? Ele cuida de nós e Ele tem sido o protetor da nossa casa. E isso eu quero testemunhar. Sempre Ele foi o protetor da nossa casa, Ele nos guardou, Ele nos guiou e nos ajudou até aqui. E nessa pandemia Ele não é diferente. As dificuldades aparecem e com intensidades variáveis, né? A intensidade que nós estamos vivendo hoje é uma grande intensidade. E Ele é o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje. E Ele tem força e poder e amor para cuidar de nós da mesma forma nesse momento. Então, eu deixo aqui, né, o meu testemunho de esperança a todos, né, que é esse: crer no Senhor Jesus Cristo, entrega a sua vida a Ele, tudo que você faz, né? E não importa a dificuldade, seja ela uma dificuldade em tempos de paz ou em tempos de guerra, podemos ver que estamos vivendo em tempos de guerra, né? Ele é o mesmo Deus, Ele consola, Ele ajuda, Ele protege numa época ou noutra, Ele não muda, Ele é invariável, o que muda é o nosso tempo. Muito bom, eu gostei muito esse texto que a gente lembra, né, que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E quando você fala em resiliência também, de passar por um momento de uma adversidade maior, igual esse momento que nós estamos vivendo, e também essa experiência que nós podemos ter pessoas para caminhar juntos, né? Para orar uns pelos outros, para pedir um apoio no momento, naquela sexta-feira à noite, ou no sábado, ou no feriado. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa importância de termos pessoas para a gente caminhar junto, um grupo de pessoas para a gente caminhar, para a gente contar, que nos fortalece, nos ajuda, e também, quando precisam, nós podemos ajudar e trazer um conselho, uma palavra, um texto. As pessoas hoje, nesse mundo virtual, né, colecionam amigos pelas mídias sociais e acham que o sucesso delas é aquelas que têm milhões de seguidores e tudo mais, né? Não precisa de milhões de seguidores, né? Basta um amigo que esteja do seu lado. E a igreja é o local que eu vejo onde, com maior sinceridade, nós podemos contar com amigos, né? E ela proporciona, nesse momento, né, um reduto que o trabalho, o local onde nós mais gastamos o nosso tempo, muitas vezes não proporciona, né? A própria casa, ela é sem dúvida nenhuma o nosso primeiro reduto, né? Mas agora nós não temos muito contato com muitos amigos, não estamos trabalhando no nosso local de trabalho, então sobra quem para nós dividirmos o peso, né? Em geral, a esposa ou o esposo, né? Mas precisamos ter mais do que essas pessoas, como eu precisei nesse momento em que eu relatei que a minha esposa teve Covid, né? De amigos, né? E amigos são amigos como irmãos, como diz a própria palavra, né? E a igreja fornece, através dos grupos de oração que nós temos, uma convivência mais intensa com essas pessoas, uma convivência onde nós compartilhamos. Antes mesmo da pandemia, já compartilhávamos muitas dificuldades para um grupo pequeno, e esse grupo nos ajuda muito em oração, em sustentação, em aumentar a nossa autoestima, né? E testemunhar o que Deus tem feito por eles, né? Então esse grupo sempre foi muito bom, e neste momento a gente pôde provar da experiência, né? Então você só vai num caso desse, que você está sozinho, que você não pode sair de casa, no caso de uma doença, né? É difícil até você pedir uma ajuda para uma pessoa,
né, por conta da situação de contaminação. Então, para quem que você vai recorrer? Você vai recorrer para um pai, para uma mãe, né? Eu não tenho aqui na cidade nem pai, nem mãe, nem irmão, né? Então você tem que... eu não me sentia bem a recorrer para pessoas em que eu não tivesse afinidade, porque elas tinham que conviver com o risco até dessa infecção, né? Então tem que ser uma pessoa que nessa aproximação de amizade, ela demonstre mais, ela demonstre amor por você, que você, por ela, se exponha, assim como nós fazemos para os nossos filhos, para nossa esposa, nosso esposo. E aí foi nesse grupo que surgiu espontaneamente ajuda, aquela ajuda material. A ajuda espiritual foi muito importante também, o grupo todo orando por você, às vezes perguntando, não perguntando todo o tempo para não perturbar você, porque a sua jornada, a sua diária, né, é muito intensa, sozinho cuidando de um doente, né? Mas o grupo fortalece, ele é sensato, porque ele conhece você, ele sabe qual é a hora de perguntar, ele sabe a hora de oferecer, e eles se ofereceram e eles me ajudaram nos momentos mais difíceis, com aqueles gêneros que eram difíceis, como trazer comida em casa, poderia pedir para alguém entregar, né? Mas eles chegaram primeiro, os amigos chegaram primeiro do que aqueles que a gente podia obter pelo dinheiro, né? Então isso foi muito bom, muito importante, e esse é um exemplo de vida cristã, de testemunho. São pessoas que estão dando a sua vida para o outro, de uma forma muito concreta, de uma forma que eu estou aqui, dizendo assim, eu estou aqui, vamos andar juntos, né? Com sensatez, com cuidado, nada de estupidez, porque a palavra de Deus, acima de tudo, ela é racional, ela é uma palavra inteligente, né? E assim que ela deve ser obedecida. Muito bom, é muito bom a gente ouvir e pensar nessa questão dos relacionamentos, né? Um grupo de pessoas que a gente pode relacionar, pode confiar. O Pedro contou aqui dessa experiência, desse momento que ele teve, e é bom a gente ter esse grupo de pessoas, amigos que a gente pode caminhar e contar também nesses momentos. E eu gostei quando você citou que a Bíblia é um livro racional. Você que trabalha com essas questões de ciência, desenvolve. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa relação de fé e ciência. Às vezes a gente vê algumas coisas, as pessoas sempre fazendo um debate. Tem razão a fé, tem razão a ciência, algumas coisas assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como lidar com essa questão de fé, de ciência, no seu trabalho, na sua vida. Como que tem sido essa experiência? Sim. Bom, acho que felizmente eu tenho lidado com essa questão. Eu trabalho no meio de ciência, né? Dou aula, faço pesquisas que podem ser consideradas boas pesquisas, né? E que estão aí todas publicadas no mundo. Então, acredito que a ciência que eu e o meu grupo produz é uma ciência de qualidade, né? E em mais de 30 anos de profissão, eu nunca tive nenhum problema de desafio da ciência, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, porque, em primeiro lugar, eu não gosto de provocação. Eu acho que essa é a primeira regra na ciência. Eu não preciso provocar a fé das pessoas e nem o que elas acreditam. Eu respeito o que as pessoas acreditam e quero que elas respeitem a forma como eu acredito também, né? Eu até disse uma vez, numa conversa com o pastor, e até aqui na igreja, numa reunião da escola dominical, que uma das experiências que eu tive muito interessante foi quando eu e a minha família moramos nos Estados Unidos e tivemos
eu fiquei numa universidade muito famosa, muito importante, uma universidade muito boa, com pesquisadores de excelência, né? E a fé era algo muito que as pessoas se expunham com muita liberdade dentro da universidade. Dentro do prédio onde eu trabalhava, inclusive é uma universidade privada, que eu fiquei, como a maioria das americanas. Não era uma universidade confessional, entretanto ela tinha, que eu saiba, ela tinha 2 grandes recintos religiosos. Um deles, na área de saúde, que é onde eu trabalho, existia uma capela, chamava de Interfaith Chapel, que é uma capela interdenominacional, vamos chamar assim, né? E depois tinha uma igreja no campus da universidade, muito bonita, de frente para o rio da cidade, né? O fundo da igreja dava para o rio, né? Então, muito bonito. Então, é uma igreja onde era uma universidade onde produzia ou produz um dos mais altos níveis de ciência. Inclusive, o hall do prédio onde eu trabalhava, né, tinha o nome de um cientista da universidade que ganhou o prêmio Nobel. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Então, eu acredito que aquela universidade é um celeiro de pessoas altamente inteligentes e produtoras de conhecimento de fronteira, né? Uma universidade que tem um prêmio Nobel não se esquece de Deus. Portanto, ela não desafia a Deus e ela não coloca a ciência como oposição a Deus. E as pessoas que lá convivem, né, elas propagam livremente a sua fé, diferente do Brasil na década de 90, quando eu estive no exterior, onde havia muita restrição dentro da universidade. E até aqueles que são rotulados como cristãos, né, parece que tem sobre eles uma pecha de baixa inteligência, né, porque eles acreditam em Deus. Talvez seja isso. Mas lá não. Lá eu não vi. Se nós... eu conheci... uma pessoa que inclusive esteve no Brasil a questão de 4 anos atrás na FAPESP, o maior órgão de financiador de pesquisa aqui no Brasil, um pesquisador chamado Francis Collins, né? Ele nada mais é do que o homem que coordenou a pesquisa mundial de descoberta do genoma humano. Esse homem, que inclusive tem um programa na internet, né, cristão, ele era um geneticista, ateu, e que com a ciência ele reconheceu que a natureza é tão bela, tão maravilhosa, tão perfeita, né, que a natureza só podia indicar, né, que existe Deus, e Deus criou todas as coisas. E ele se converteu ao cristianismo, pertence a uma denominação cristã, né, e ele nada mais é hoje do que, ou melhor, hoje, não só hoje, mas desde o governo Obama. No governo Obama, ele foi conduzido, por conta desta façanha mundial, ele foi conduzido ao cargo de segundo escalão nos Estados Unidos do governo americano. Ele é o diretor do NIH, que é o maior órgão de pesquisa do mundo. Ele passou dos 2 mandatos do Obama nesse cargo, resistiu no governo Trump e, que eu saiba, ele continua no governo atual. E esse homem é cristão e defende a fé cristã, e ninguém tem a ousadia de falar que esse homem não é inteligente. De forma que a ciência consegue caminhar perfeitamente junto com Deus, em harmonia, sem desafio. Aquilo que a Bíblia fala que pode ser uma loucura para a ciência,
eu diria que ou ela foi escrita numa metáfora, ou o homem ainda não chegou ao ponto de explicar. E muitas outras coisas foram explicadas, né, pela ciência, né, e Deus falou de uma forma mais simples, né? Então, eu me comporto nessa área de uma forma bem tranquila, né, e tenho dado testemunho do nosso Deus no nosso trabalho, né, e eu creio que as pessoas veem a mão de Deus em tudo aquilo que eu tenho feito, né, e por isso eu creio, Deus tem honrado todo o meu trabalho e o trabalho da minha casa. Muito bom. Eu gostei muito de ouvir isso. A gente já teve outras oportunidades de conversar. Temos o Francis Collins também tem um livro, né, chamado A Linguagem de Deus. Isso. Que é excelente, que ele conta um pouco da história e ele aborda um pouco essa questão também. Vale a pena. Eu passei se a gente pudesse indicar um cientista, né, para você ouvir de Deus, né, ninguém melhor do que essa indicação do nome de Francis Collins, que tem livro, inclusive, traduzido para o português, né? É um dos maiores e mais brilhantes cientistas do mundo, né, e que confessa a sua fé em Deus, e é geneticista. Então, eu acho que nós não temos que fazer essas polêmicas baratas que as pessoas hoje estão fazendo, através de teorias da conspiração e negacionismo, né? Porque a ciência explica muitas coisas da Bíblia quando Deus fez, quer dizer, Ele é superior, não há, para mim não há dúvida de que Ele é superior, muito superior à ciência. A ciência tenta explicar como Deus age e Deus agiu, né? E às vezes consegue explicar, às vezes não consegue explicar, e muitos que não conseguem explicar ficam irritados com Deus ou com o universo, porque não conseguem explicar. Mas paciência, cada um resolve seus problemas do jeito que quiser. Mas é muito interessante ouvir isso, a gente olhar por outro lado, né? Se a gente olhar no geral, em vídeos, sempre tem essa provocação, né, de ciência, fé, mas é muito bom a gente olhar por esse lado, ouvir esse posicionamento, essa experiência que você tem na sua vida. Falando de ciência, falando de fé, falando desse tempo que nós estamos vivendo, nós temos aí diante de nós a vacina que está sendo desenvolvida em vários países, em vários locais, e eu quero perguntar para você também a respeito, não estou perguntando aqui se você é contra ou a favor, não é nada disso, mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso também, para as pessoas que estão nos assistindo, estão acompanhando os nossos vídeos aqui. Queria que você falasse um pouquinho sobre a vacina aí do Covid, que está chegando aos poucos, está alcançando a população. É muito oportuna essa questão, né? E eu quero dizer o seguinte, que, a meu ver, né, Deus deu ao homem a sabedoria para desenvolver a vacina. A vacina é uma das maiores descobertas na área farmacêutica, né, dos últimos séculos. E, graças a ela, muitas vidas foram poupadas. Entretanto, ela não cura diretamente a doença, né? Ela estimula o nosso corpo a desenvolver anticorpos naturais contra uma determinada doença. E isso é uma coisa maravilhosa. Isso é conhecer o corpo humano e a sabedoria com que Deus nos constituiu e que nos dotou e nos capacitou dessa defesa, né? Na maioria das vezes, nós temos contato com agentes que causam doença e o nosso corpo espontaneamente produz defesa. Mas algumas doenças, o nosso corpo não consegue produzir uma defesa imediata ou mais rápida do que o crescimento do micro-organismo que entrou no corpo, a infecção que entrou no corpo.
E aí, então, surgem essas doenças transmissíveis e que matam, por conta desse tempo que você não tem disponível para produzir sua própria defesa. Então, a vacina é um medicamento que o próprio corpo produz. Bom, então essa foi a maior descoberta, a meu ver, uma das maiores descobertas na área medicamentosa ou da farmacêutica, né, dos últimos tempos. E graças a ela, muitas pessoas foram salvas de coisas que para nós são banais, como sarampo, ou deveria ser banal. Hoje mesmo eu vi no noticiário que no Brasil já tiveram 2 casos de morte em 2021, né, por sarampo. É inadmissível isso, porque nós temos cura. Nós temos cura. Então, por que não tomar a vacina contra sarampo? Uma vacina que já é dada há mais de 30 anos. Mais de 30 anos, com segurança. E por que os pais, isso é irresponsabilidade dos pais, não dar aos seus filhos a vacina contra sarampo, contra cachumba, contra catapora, contra tétano, né? São vacinas que já foram provadas a sua eficácia e a sua segurança. E a mesma coisa com a vacina do Covid. Graças ao tempo que se investiu nessas outras vacinas, e na modernidade da ciência, no conhecimento da ciência, especialmente da área de biologia molecular, né, é que se conseguiu essa vacina num tempo muito rápido. Não houve nenhum atalho sem ciência. Os atalhos que foram feitos foram graças à evolução científica no mundo. E o Brasil é um país que tem ciência suficiente para produzir vacinas e produz, né, vacinas com qualidade, e tem condições de produzir vacina como a do Covid, que infelizmente nesse momento não produziu, mas tem muitos pesquisadores brasileiros envolvidos na produção de vacina. Haja visto que assim que foi detectado o primeiro contaminação do Covid no Brasil, em questão de 48 horas, um pesquisador brasileiro de São Paulo conseguiu fazer o genoma dessa contaminação. Quer dizer, nós temos cientistas de alta qualidade e que respondem muito rapidamente, né? Mas precisa de investimento para se ter pesquisa numa vacina de ponta. E quem surgiu foram as farmacêuticas que investiram mais dinheiro nisso. Essas aí, então, nós temos as vacinas disponíveis, né? E essas vacinas foram testadas e são seguras, de forma que muitas coisas que dizem a respeito das vacinas, que infelizmente é divulgado pela imprensa ou por mídias pequenas, né, que divulgam certas coisas, e não são verdadeiras. Elas não têm fundo científico para dizer que a genética de um indivíduo vai ser mudada porque ela toma uma vacina que vem de um fragmento genético do vírus. Isso não tem fundamento, ela não tem essa capacidade de fazer, mas se propaga pelo mal, né? Isso é uma ação do mal, né? E do mal, de mau gosto e de incompetência, né? Das pessoas acreditam nessas versões, né, de que as pessoas podem mudar o seu genoma, adquirir câncer, né? Não há possibilidade de fazer isso, ou outras doenças, ou até mesmo virar jacaré, né? Que é uma brincadeira que se faz, mas foi falado por uma autoridade, então, né, fica essa história de que a vacina pode transformar a pessoa num monstro. Isso é tudo mentira, não tem fundamento científico nenhum e é obra do mal. De forma que a vacina é a única alternativa que nós temos para o presente momento. Tomar a vacina, para quem tem um pingo de noção, né, é uma bênção. É uma bênção que Deus concedeu à ciência descobrir de uma forma muito rápida, né, um protetor, como a vacina, né, que responda tão rápido. Nós poderíamos repetir aqui a gripe espanhola, que na época não tinha ciência
para impedir aquela mortandade, né? Mas hoje nós temos. Então, ficar em casa, fazer tudo o que a ciência recomenda, né? Limitar a circulação, lavar as mãos, álcool gel, máscara. Nós estávamos usando máscara até agora nós estamos mantendo uma certa distância, e para poder falar nós tiramos a nossa máscara. A minha está à minha frente aqui, né? E ainda eu uso máscara dupla, né? E já estou vacinado, né? Mas assim mesmo é importante nós mantermos por um tempo esses cuidados até que nós tenhamos uma porcentagem da população vacinada, né? A poliomielite foi outra doença que foi praticamente erradicada no Brasil graças à vacina. Primeiro uma vacina injetável, que foi a vacina Salk, e depois a vacina da gota, que é a Sabin, né? Outra transformação da ciência. Hoje nós não temos mais crianças com poliomielite. Quem é mais antigo, né? Eu já posso dizer que eu sou um pouquinho antigo, né? Eu tenho colegas que nasceram na década de 60, a década que eu nasci, que tiveram poliomielite. Eu então vi, mas eu creio que meus filhos não viram nenhuma pessoa com poliomielite. Isso foi graças a quê? Foi graças à vacina. E eu digo também, foi graças a Deus que deu ao homem capacidade para entender e construir essa vacina. Então, eu sou completamente favorável, e eu tenho certeza que as pessoas que têm um pingo de noção e olharem para trás e verem o que a vacina já fez no nosso país, no nosso povo, no mundo, né, vai tomar essa vacina, que são regulamentadas por órgãos oficiais, né, como é o caso dessas que já estão no Brasil, como a Coronavac, a Oxford, a AstraZeneca e a Pfizer, que agora chegou no nosso país. Muito bom, é muito bom a gente ouvir, e essas redes sociais, essa rede de vídeos acabam contaminando, minando a confiança das pessoas, mas nada melhor do que a gente ouvir, ver, saber das informações corretas a respeito daquilo que nos cerca. Nós falamos um pouquinho de fé e ciência, falamos da vacina, falamos lá no início da importância de caminharmos juntos. Eu queria abrir esse espaço para você trazer uma última palavra, reflexão, algo que você deseja deixar com as pessoas que estão nos assistindo nesse vídeo aqui. É o terceiro vídeo da nossa série, A Nossa História, que conta com a participação de membros aqui da nossa igreja. Então fique à vontade para trazer uma reflexão, uma fala final nesse vídeo. Acho que baseando em tudo que eu falei e o que eu tenho vivido mais recentemente, né, eu deixaria aqui para todos um versículo da palavra de Deus maravilhoso que está no livro de Provérbios. Fica no capítulo 16, verso 3. É muito simples, mas viver este versículo faz muita diferença para a minha vida e fará para você também, caso você o viva. Ele diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E o versículo começa com consagre. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Tudo que você for fazer, entregue nas mãos de Deus como se fosse para Ele. Essa é a primeira coisa. E o sucesso que a Bíblia fala, não necessariamente é o sucesso financeiro. Pode até ser, né? Mas o sucesso pode ser o bem-estar, pode ser bem-estar coletivo, bem-estar individual, bem-estar familiar, bem-estar coletivo, que normalmente é esse que eu tenho visto na minha vida, né? E pessoas felizes, né? Pessoas saudáveis ao seu redor, graças a isso. E se o plano que você fizer, humanamente, ele não for dos melhores, como ele está feito para Deus, Deus fará dele o melhor para a sua vida e para aqueles que estiverem ao seu entorno. E se for para que isso
reverta em benefícios financeiros, Deus vai prover. Se não, basta o sucesso que Ele garante naqueles planos, né? E nós temos experimentado isso na minha casa, na casa dos meus filhos, na casa do meu pai, e também neste grupo da igreja, que é o nosso grupo de oração, né? Em que nós vemos continuamente, semanalmente, a mão de Deus agindo, porque aquilo é um plano dele, está consagrado, é um plano que foi consagrado a ele, portanto, ele tem que ser bem sucedido. Nesse grupo, nós já tivemos pessoas que passaram por tristezas muito grandes, muitos já passaram por tristezas muito grandes, e o bem sucedido está aí, que nenhuma delas se afastou de Deus. Todos continuam firmes e fortes e esperançosos em Deus. E é isso que eu quero deixar para todos. Excelente texto esse de Provérbios, de consagrarmos ao Senhor. Pedro, eu queria agradecer por ter aceitado o convite, por ter reservado esse momento para estar aqui conosco. E eu não posso terminar esse vídeo sem citar aqui uma pesquisa, um estudo feito ano passado pela Universidade de Stanford. O Pedro, nesse estudo, está entre os 100 mil cientistas mais influentes do mundo. Foi em outubro do ano passado, né? Os 2% de cientistas mais influentes do mundo. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por podermos caminhar juntos. Esses 3 anos que eu estou aqui, nós temos aprendido com vocês. Eu falo isso para vocês, tem sido bênção caminhar com vocês. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por esse reconhecimento, por fazer parte desses cientistas mais influentes do mundo, que tem trabalhado, tem honrado o Senhor, e Deus tem abençoado. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço muito por estarmos juntos aqui, por ter aceitado o convite nesse Amém. Dia de participar com a gente desse momento. Eu que agradeço. Que Deus abençoe, Amém. Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, o trabalho das suas mãos. É uma alegria podermos participar juntos aqui desse vídeo. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu também, me espero. Absorvido, ouvido, foi muito bom. Se tiver alguma palavra final, saudação, fazer um tchau para o pessoal aí. Saúde a todos aí. Espero que em breve nós possamos nos reunir num grupo maior, né, presencialmente agora. Muito obrigado. Esse é o nosso desejo também. Estamos há mais de um ano, como nós falamos. Em breve, certamente estaremos juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Mande esse vídeo aí para um amigo, para alguém. É bom a gente ouvir a respeito daquilo que Deus tem feito, a respeito do cuidado de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Próximo mês, última sexta-feira, nós temos mais uma pessoa aqui da igreja conosco. Deus abençoe. Pedro, muito obrigado. Deus abençoe.